Meus filhos, a paz do Senhor Jesus, é um prazer imenso estarmos mais uma vez aqui reunidos na presença de Deus e na presença de cada um de vocês para buscarmos melhor entendimento com o Espírito Santo. O Espírito Santo está nos guiando a toda a verdade e já nos falamos vários temas, né? Lugares celestiais e um novo nascimento. E esse novo nascimento é muito importante, lugares especiais, lugares celestiais, porque esse é um princípio doutrinário de Jesus Cristo muito forte, pois o ser humano foi constituído para viver na terra com os atributos celestiais. E depois pregamos também os sinais e frutos do novo nascimento a partir dos lugares celestiais. Sempre que estamos em necessidade e sujeitos a fracassar, Deus nos dá sinais do novo nascimento. E os frutos, aí então fica por nossa conta. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Isso foi falado na segunda mensagem. E hoje queremos falar dos lugares celestiais e as predições de acontecimento. Presta atenção, toda palavra carregada de sentimentos do coração libera uma ação espiritual capaz de mudar o curso da vida na Terra. E por isso, ao tratarmos desse assunto, precisamos de estar junto com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele vai colocar a palavra na nossa boca à medida que os atributos do novo nascimento estejam funcionando em nós. Por exemplo, olhos bons. Se você tiver olhos bons, tudo na sua área de ação está luminoso. Mas ter olhos bons não é uma coisa do velho homem. É uma coisa da nova criatura. Então depende do novo nascimento. Quando você vê o seu filho, vê o seu cônjuge, vê uma situação, uma circunstância, e você julga aquela circunstância, para você julgar aquela circunstância de maneira boa, o Espírito Santo tem que estar em você e tem que estar colocando palavra na sua boca. Então depende do resultado do novo nascimento. Vamos orar? Soberano Deus, Papai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui diante do Senhor e diante da Tua Palavra. Viemos adorar. E enquanto falamos, ó Pai, estamos adorando o Senhor, porque estamos falando as coisas segundo a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Por isso, amado Espírito Santo, repousado como o Senhor está sobre nós, nos guia a toda sabedoria do Senhor, a toda a verdade do Senhor Jesus Cristo, nesse momento tão importante da Tua Palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Começando aí, abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 18 e nós vamos ver lá o fruto da boca, versículo 20 e o 21. Olha a seriedade do que nós falamos. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Esse é aquele ensino que nós falamos, né? A pessoa coloca a mão aqui e diz assim: Jesus Cristo é o meu Senhor. Por isso o Espírito Santo habita em mim e transborda para fora. Também na sua boca produz esse fruto e o seu coração vai enchendo, se farta, não é? Se satisfaz. Olha o versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. O fruto que a palavra vai trazer, ela te dá vida e esse fruto também te dá morte. Eu fico pensando como as palavras sem uma devida preocupação ou sem o poder do novo nascimento. Porque quando você vai tratar de uma situação qualquer, seja lá qual for a situação,
você precisa de avaliar se você é nascido de novo naquela situação. Se você vai lidar com um filho, você precisa saber se você é pai, mãe, nascida de novo. Porque se não for, os olhos vão estar embaçados. E aí a gente vai olhar e os olhos são maus. E aí Jesus fala que tanta treva. E aí então a gente acaba falando conforme a situação que estamos vendo. E aí enchemos o coração e passamos a falar. Jó, pode abrir sua Bíblia lá, no livro de Jó, por exemplo, lá no capítulo 1, nós vamos ver o versículo 4 e o 5. Como é interessante, né? Olha só, os filhos de Jó, né? Versículo 4. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois falava: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. O que você acha? O que você está vendo aí? Olha só, Jó, quando ele ia pensar nos filhos, quando ele ia fazer altar para adorar a Deus em relação aos filhos, ele não pensava, ele não buscava uns olhos bons em relação aos filhos. Ele ficava com os olhos maus. Ele falava, ele dizia que os filhos dele poderiam estar cometendo alguns pecados, mas ele acentuava um pecado. Ele escolhia o pecado mais severo, a blasfêmia contra Deus. E aí ele orava baseado naquilo. Ele santificava os meninos baseado naquele pensamento. Então ele chorava muito, certamente. Certamente ele clamava muito. E é o que você vai ver no capítulo 3, a partir do versículo 24, também de Jó, não é? Olha o que ele vem dizendo. Porque em vez de pão, me vêm gemidos, e os meus lamentos se derramam como água. Lamentação. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já vem grande perturbação. Olha que ambiente terrível. O ambiente espiritual terrível. Acusador, difamador. Antes de vir alimento, derramava o lamento, o choramingo. E aí então a colheita era isso. Aquilo que ele temia sobrevinha. Então antes tinha um sinal de que precisava nascer de novo, precisava mudar o conceito, precisava mudar o pensamento, precisava mudar a palavra. Mas Jó não tinha esse entendimento que nós temos hoje. Você precisa dar graças a Deus, meu filho, minha filha, porque hoje nós temos entendimento do novo nascimento e temos entendimento dos lugares celestiais. Quando nós falamos de entendimento dos lugares celestiais, logo nós sabemos que quando vem o medo está vindo dos lugares celestiais aonde o diabo administra. Quando nós escutamos falar mal, o diabo vem dizendo: seu filho está usando droga.
E aí você olha para aquele menino e sabe que tem alguém difamando ele, porque a Bíblia diz que ele é luz do mundo. A Bíblia diz que ele é sal da terra. O diabo está dizendo que ele está usando droga, que ele está perdido, que ele está se desviando. Como eu atendo pessoas, cristãos autênticos, que não nasceram de novo numa determinada situação. E então a mulher diz assim: pastor, me ajuda em oração. O meu marido foi até consagrado a pastor e agora está desviado. Olha aí. Aí eu vou dizer, mas como que ele está desviado? Jesus está falando que ele é o pastor. Dá uma olhada aí então em 1 Pedro capítulo 5, versículo de 1 a 4. E aí então é isso. Tem a difamação. Tem os lugares celestiais que difamam. Mas tem Jesus Cristo que morreu e ressuscitou para garantir a salvação. Então vai depender dos nossos olhos, vai depender do novo nascimento, vai depender do discernimento do lugar celestial que nós estamos vivendo, que nós estamos analisando as coisas. O apóstolo Paulo disse: pendermos para a carne, caminhamos para a morte. Mas se pelo Espírito de Deus mortificarmos o corpo, aquela obra da carne, certamente viveremos. Então precisamos de ter esse discernimento que o Jó não teve, mas não temos que cobrar isso dele. Temos só que lembrar da história e do perigo de falar. Por quê? Porque independente da pessoa conhecer ou não, a palavra dela está produzindo vida ou morte. Independente do conhecimento. Se uma criança cair do 10º andar, não vai viver só porque era uma criança. Ela cai lá embaixo e esborracha. Do mesmo jeito que uma pessoa adulta decide pular do 10º andar. É uma decisão, é uma escolha. E a pessoa desce, cai e esborracha lá no chão. Então, filhinhos, a palavra é um momento muito tremendo do que Deus está falando conosco. E Jó, infelizmente, quando o diabo vai e tem autorização de invadir a área de ação do Jó, os filhos dele são os primeiros a morrerem. Acaba. E os filhos dele estavam sempre reunidos na casa um dos outros. É uma coisa grave isso aqui. E quem estava lá acompanhando era o irmão mais velho, era o primogênito. Ele sempre estava na reunião dos irmãos. E o irmão mais velho era como um pai. Era a presença de uma autoridade tremenda. Os mais novos pediam bênção para o irmão mais velho. Então, Jó tinha tudo para acreditar nos meninos. Mas ele preferiu desacreditar e falar da situação. Então, se você não está conseguindo confiar no seu filho, se você não está conseguindo confiar em quem Deus te colocou para você estar cooperando na vida, você precisa reconhecer o novo nascimento e buscar os atributos do novo nascimento, porque você está aqui na terra, mas você está aqui vivendo justamente trazendo os atributos do novo nascimento para a sua relação, para a sua vida, para os efeitos, não é, que Deus tem para você. Vai lá para o Evangelho de Lucas, no capítulo 6 de Lucas, o versículo 43 até o versículo 45. Olha que nós estamos vendo que a boca pode realmente bem dizer ou mal dizer, né? Está escrito assim: Jesus está conversando e dizendo: não há árvore boa que dê fruto, que dê mau fruto, nem tampouco há árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vidimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem,
E o mal, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Precisamos de estar mantendo o nosso coração. Lembra da frase inicial do texto, né? O texto inicial diz assim, ó: toda palavra carregada de sentimentos do coração libera uma ação espiritual capaz de mudar o curso da vida na terra. Então a palavra que o coração está cheio, quando ela sai liberando uma ação espiritual. Ela sai liberando uma ação espiritual. E nessa ação espiritual, ela organiza todas as situações, todos os acontecimentos que o mundo espiritual vai definir. O mundo espiritual vai estabelecer. Os espíritos vai funcionar. Os anjos de Deus vão operar. Os anjos caídos, os anjos do diabo, também vão operar. Vai depender da palavra carregada de sentimento do coração que você está liberando. Quantas vezes a sua vida fica num cotidiano ruim, num cotidiano de amargura, mas observa, quando você acorda, as primeiras palavras já tem que levantar, tem que enfrentar esse dia de novo, tem que enfrentar aquela situação, tem que enfrentar aquela pessoa, eu não aguento mais, eu queria que a noite não acabasse. Uai, tá esperando o quê? Tá liberando quem? Que ação espiritual você está liberando? Você está esperando que Deus envie os anjos, que os anjos se manifestem lá com essas palavras? Então, veja as palavras que nós vamos ver aqui no Evangelho de Marcos, né? Evangelho de Marcos, capítulo 5, tem uma história breve daquela mulher, né, que tinha um problema de hemorragia de sangue e ela tocou nas vestes de Jesus. Então nós não vamos ler toda a história, mas depois você lê, que maravilha. Marcos 5, a partir do versículo 25 até o versículo 29, está escrito assim, ó: aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Esse indo a pior aí é bem provável que havia palavras aí terríveis, não só dela, mas das pessoas perto dela, né? Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, oh aleluia, igualzinho o Jó, porque dizia. Agora a diferença do Jó é só porque ela diz uma coisa diferente da coisa que o Jó dizia. Olha o que ela dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. E aí lá no versículo 34, nós encontramos lá, e Jesus disse: filha, tua fé te salvou, vai-te em paz, fica livre do seu mal, porque ela dizia uma coisa muito poderosa. A coisa que ela dizia nós podemos copiar para nós. Já pensou se você está vendo aí uma situação ruim na sua família, você está vendo aí um filho usando droga e você diz assim: Senhor, só de falar o nome do meu filho aqui, ele fica curado. Olha aí que maravilha. Só de falar o meu nome para o Senhor, como mãe do meu filho, como pai do meu filho, o meu filho fica curado. Você está falando alguma coisa de fé, alguma coisa poderosa, alguma coisa que determina e muda acontecimentos, libera uma ação espiritual. E aí onde está o seu filho, independente, onde está aquela pessoa, aí o Senhor já está lá guardando ela. Tá vendo? É tremendo, né? Às vezes a gente ora por pessoas que clamam
liga pra gente, né? Dizendo assim, pastor, eu estou aqui no hospital, estou aqui numa UTI. E aí eu pergunto assim, tem aí um lençol que você possa puxar sobre o seu corpo? Tem! Então puxa o lençol, porque assim que o lençol esbarrar no seu corpo, o Espírito Santo estará repousado sobre você, vivificando seu corpo mortal. Você concorda? Concordo. Aí o que acontece? É isso mesmo. A pessoa fica curada do seu mal. Porque é isso. A fé é que vai movimentar o mundo espiritual. E os lugares celestiais estão assim de espíritos que vai trabalhar a nosso favor. E se nós tivermos uma palavra adequada, vai funcionar a nosso favor. Então o plano de Deus, o plano que você tem para a fé criativa e prática é muito importante. Muitas pessoas não estão tendo o que falar ou estão falando o que não convém por falta de um plano. Precisamos de planejar o que vamos falar. Essa mulher que nós acabamos de ler a respeito dela, ela planejou. Ela falou, eu vou tocar nas vestes de Jesus e ficarei curada. E ela então planejou a ida lá. E ela foi sozinha, ela não queria nem companhia. Ela chegou lá e tocou nas vestes, porque ela seguiu um plano que ela tinha. Muitas vezes nós precisamos de organizar o nosso plano, porque às vezes nós não temos um plano perfeito, né? Eu estava olhando aqui na Bíblia e quero que você vá para lá, no Evangelho de João, lá no capítulo João, capítulo 7, como diz o outro, né? A minha Bíblia eu vou marcando muita referência, muita coisa. É muita coisa que Deus está falando com a gente. É muita coisa que Deus está nos dando nesses últimos dias. Coisas muito importantes. Olha aí, versículo 37 do capítulo 7 de João, até o versículo 39. Olha o que Jesus está falando. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém está passando por algum aperto, vá a Jesus. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Fala comigo, Jesus Cristo está glorificado. Aleluia. Repete comigo, e o Espírito Santo já veio habitar em mim. Eita glória, aleluia. Então agora é hora de crermos na Escritura. Esse negócio de crermos em Jesus Cristo, como diz a Escritura, é muito tremendo. Às vezes nós queremos crer em Jesus Cristo do jeito que nós pensamos que é. Mas Jesus já deixou a forma de crermos. Quem crê em mim, conforme como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Fluirão, se crermos conforme a Escritura. E eu estava pensando aqui agora, se você pegar Isaías 53, a partir do versículo 3 por ali, a Escritura está dizendo a respeito de Jesus, que Jesus levou muita coisa, ou levou todas as coisas que nos constrangem. O nosso pecado estava sobre ele, a doença estava sobre ele, e ele levou isso. Então crer em Jesus, como diz a Escritura, é isso aí, é crer que aconteceu. E aí então a gente pode ver que nós podemos mudar a palavra, mudar o jeito. O que nós estamos crendo quando nós vamos falar das pessoas que nós amamos? Quando você vai falar de você mesmo, como é que você está crendo? Quando você vai falar do seu cônjuge, como é que você está crendo? Quando você vai falar dos seus filhos, dos seus pais, do seu emprego, como que você está falando? Como que você está crendo? Olha aí no capítulo 12 de Lucas,
versículo 11 e 12. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Significa que ele vai colocar a palavra dele na nossa boca. Que hora? Quando nós considerarmos as pessoas como governos e autoridades. Fico vendo sempre que as pessoas vêm me buscar aconselhamento, elas vêm dizendo que não estão conseguindo ver as pessoas como autoridades, como governantes. Pelo contrário, elas veem aquela pessoa como se estivesse perdendo o governo. Elas veem aquelas pessoas como se elas estivessem perdendo a autoridade. E aí não consegue falar outra coisa a não ser uma palavra que libere espíritos, ação de espíritos malignos, espíritos difamadores. Mas se aquela pessoa lembrar do novo nascimento e dos lugares celestiais, ela então vai revesti-la de olhos bons e vai ver a pessoa governando sobre aquela situação. A pessoa tendo autoridade sobre aquela situação. A nossa palavra é muito repetitiva, porque a palavra de Deus é simples, nós temos que estar sempre comunicando. Mas acontece demais, o meu marido está usando droga, a minha esposa está bebendo, aí lá vai eu dizer, calma, o que diz a respeito dela? O que a Escritura diz? A Escritura diz que ela é filha do Deus vivo. A Escritura diz que ela é luz do mundo e sal da terra. A Escritura diz que ela pisa serpentes e escorpiões. A Escritura diz que ela tem autoridade sobre os demônios. É o que a Escritura diz. Então você crê no Senhor Jesus e fala da Escritura, o que a Escritura está dizendo. E aí então já pode movimentar-se dentro do que a Escritura diz. Porque Jesus Cristo se move dentro do que a Bíblia diz a respeito dele. Nós vamos orar agora e você vai fazer um propósito de buscar na Bíblia todas as grandes promessas. Buscar na Bíblia todas as promessas que cumpre em Jesus Cristo a seu favor, a favor da sua família, para você ter sempre o que dizer. Quando o diabo vier atacar, difamar você, dizer que você está cansado, dizer que você está doente, dizer que você não tem oportunidade, dizer que você não aproveitou as oportunidades, dizer que você pecou, aí você faz o que eu faço, pelo menos. Satanás, eu sou pecador desde novinho. Desde novinho que eu penso errado, que eu falo errado. Você tem razão. Eu vivo muito de acordo com o mundo. Mas, Satanás, escuta. Jesus Cristo é o meu Senhor. E Jesus Cristo levou sobre si o poder destruidor do pecado. E Ele decidiu me perdoar. Eu estou perdoado porque Deus me amou de maneira tal que enviou Jesus Cristo para que eu creia nele. E eu creio no Senhor Jesus Cristo. Eu creio. Aí então logo aquela acusação já desaparece, porque essa é a verdade do novo nascimento. Estou sempre buscando e utilizando os atributos do novo nascimento. Os atributos do novo nascimento é que me dá autoridade para falar, é que me dá autoridade para falar com ousadia. Eu não falo de maneira tímida, eu falo de maneira ousada. Atos 2, versículo 8, recebereis poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Quer falar a palavra abençoadora?
pede Jesus para descer sobre você. Esse descer significa transbordar para fora. O Espírito Santo precisa transbordar para fora e descer sobre você, descer sobre a sua vida. Aí então você terá poder. Enquanto o Espírito Santo estiver quietinho lá dentro de nós, aí muitas vezes nós temos mais autoridade do que ele. Aí ele manda você calar e você fala, não vou calar. Já estou cansada de calar. Já estou cansado de calar. E aí sai falando, berrando, xingando, amaldiçoando. E aí vê as plantações tudo murchando, as pessoas murchando, os ministérios murchando. Por quê? Traz o Espírito Santo para fora. Ele habita em você. Respeita ele. Saiba que ele está para fora de você, que ele está derramando sobre você. Esse sobre é porque ele quer dominar, ele quer te guiar, ele quer te conduzir, ele quer colocar palavra na sua boca, ele quer te dar palavra bendita do Senhor Jesus para você falar. Põe a mão no seu coração. Soberano Deus, Papai querido, em nome do Senhor Jesus, estamos na tua presença, te bendizendo pela tua palavra. Como a tua palavra nos traz instruções sábias, como a tua palavra nos encoraja a pedir o Espírito Santo para transbordar para fora. Amado Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor que veio habitar em nós e nos guiar a toda a verdade, transborda para fora na minha alma, transborda para fora no meu coração, transborda para fora na minha boca, na minha visão, nos meus olhos, na minha audição, transborda para fora na minha vida. Me controla, doce Espírito Santo, doce Espírito de Jesus Cristo, me toma e me conduz, me guia, para que todos saibam que eu tenho um encontro com o Senhor, que eu tive um encontro com o Senhor, que o Senhor Jesus é o meu Senhor. É assim que eu abençoo os teus filhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amado, receba a bênção e faz um propósito de mudança, porque o Espírito Santo vai com você dentro do seu plano. Deus te abençoe e te guarde e te dê muita felicidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Te amo.